Sejam bem-vindos a mais um RibosCast. Estamos aqui no último dia de Casa Cor Rio 2023 para trazer um tema muito interessante, um dos principais negócios aí que lideram o ecossistema Ribos, que é o negócio de terrenos. O podcast de hoje será sobre a Agrega Terrenos, simplesmente o maior land bank da América Latina. Então fica aí, fica ligado, que esse episódio está imperdível. No episódio de hoje, tem aqui ao meu lado Bruna Laba, ela que é CLO da Ribos, já esteve aqui em alguns outros episódios, também é sócia da Agrega Terrenos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem muito conteúdo hoje legal para tratar. E ele, que é meu xará, Eduardo Ribeiro, estreando o sofá, CEO da Abraemp, um dos grandes responsáveis aí pela área financeira do grupo. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado a todos. Vamos falar muita coisa legal aqui hoje. E ele, Marcelão, também figurinha carimbada aqui no podcast. Ele que é CEO da Ribos e da Agrega, vai estar trazendo aí muita história da empresa, dados legais. Seja bem-vindo, Marcelão. Obrigado, fico feliz porque o tema terreno é o que mais me motiva, dos produtos imobiliários é o que mais me atrai, então a conversa vai ser ótima. Incrível. Para agregar a conversa da Agrega, Bruno Faria, CEO da Ribos, um cara aí experiente em tecnologia, vai trazer sua visão aí sobre o grupo, sobre como que a Agrega é uma empresa super relevante dentro do nosso ecossistema. Bem-vindo, Bruno. Sobre o ecossistema eu posso falar um pouquinho. Agora, sobre a Agrega, o que ela faz em terrenos imobiliários, sou um aluno desses caras aqui. Muito bom. Então já passa a bola aí pro teu amigo Marcelo, para ele contar pra gente aí um pouquinho da história da Agrega, como que nasceu a empresa, né? Qual foi a motivação de fundar a empresa, quando foi, conta um pouquinho da história e que momento a gente está hoje. Edu, eu participei por muitos anos de incorporadoras grandes e cada uma atuando num nicho de mercado. A Direcional Engenharia, aprendi muito sobre o segmento econômico, hoje o Minha Casa Minha Vida, e também nos degraus, os 2 degraus acima do programa, um SFH de até 600, 700 mil reais, média renda, e também na Odebrecht. E as dificuldades que eu tinha para tratar do assunto terreno, para negociar terreno, pesquisar um terreno que fosse do meu interesse, eu mais encontrava imobiliárias especializadas em vender casas, salas, apartamentos e de terrenos nada entendiam. Quando eu sento com um intermediário, normalmente o que ele tem a trazer é o telefone do proprietário. Mas se eu começo a perguntar um pouco mais, ele normalmente tem dificuldades. Qual a área privativa que esse terreno permite? Qual é a taxa de ocupação? A taxa de permeabilidade? Me conta um pouco mais do perfil, do que é possível fazer. Basicamente, o intermediário ele traz só o contato com o proprietário. Então, eu percebi que a Agrega seria algo complementar, levando a ele tudo o que ele precisa e que sozinho, como um profissional autônomo, muitas vezes fazendo negócios aí em praças de alimentação de shopping, né? Ele precisava de um abrigo físico, digital e técnico. Então nasceu em 2014 a Agrega Terrenos, com o objetivo de complementar ao trabalho desse corretor. Então, se ele tem o telefone do dono, esse proprietário quer fazer algo produtivo, algo lucrativo, muitas vezes um bem herdado, uma vida inteira, né, para se conquistar um terreno especial, e esse proprietário ele quer fazer um bom negócio. É isso que ele quer. E aí entra todo o processo operacional, a linha de produção, um modelo único feito pela Agrega, bastante particular, que aí eu gostaria que passasse para a Bruna, que começa normalmente pelo jurídico, né? Esse trabalho de pesquisa do terreno, identificação, negociação, o jurídico é acionado imediatamente. Então eu passo a bola para a Bruna, se vocês me permitirem. Então, quando a gente recebe um ativo, a gente faz todo o estudo prévio daquele ativo. Verifica as certidões, a viabilidade. Então, isso a gente lapida aquele ativo. Se tem alguma coisa, por exemplo, um campeão para ser resolvido, um inventário, a gente acaba dando essa opção para a Agrega resolver essa situação
né, para quem demanda ou para quem é o proprietário, para tornar aquele ativo mais líquido, de fato líquido, né, porque ele tem um problema jurídico para ser resolvido. Então, a Agrega, ela faz todo esse trabalho, então, um trabalho bem denso, assim, né, um trabalho bem a gente precisa de uma equipe para fazer esse trabalho. E quando a gente finaliza esse trabalho, aí sim a gente consegue ter o terreno para fazer a compra e venda. Muitas vezes, quando a gente faz essa diligência jurídica, em paralelo, as negociações, as operações, elas vão acontecendo. E aí a gente vai ali tratando como intermediador, mas também como estruturador daquele negócio. Então a gente tem esse diferencial, além de todos os contratos que ou a gente faz os contratos, ou então a gente faz a intermediação com as partes dos contratos. A gente faz essa estruturação jurídica dos imóveis. Sensacional. Quer dizer, então a Agrega, ela reúne os produtos, né? Organiza esses produtos e também detalha esses produtos, né? Para que eles de fato sejam produtos. Isso é só que até então jurídica, porque tem a parte de arquitetura, a parte do projeto legal, tecnologia. Deixa eu explicar um pouco melhor a Agrega para as pessoas entenderem. Ela é uma plataforma de TI fundamentada em terrenos produtivos, terrenos urbanos e lucrativos. Naturalmente, eles precisam ser qualificados por vocação. O terreno que tem perfil para shopping não é o mesmo terreno para loteamento, que não é o mesmo terreno para incorporação vertical, que não é o mesmo terreno para logística. Então, a Agrega hoje ela tem 77 mil pessoas interligadas a ela. Nós chamamos de hashtag P, né, Dudu? E quem são essas pessoas? Arquitetos, basicamente arquiteto de interior, arquiteto de linha, arquiteto de projeto hidráulico, arquiteto de fachada, engenheiros, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro calculista, intermediários, corretores e lobistas e advogados, escritórios de direito digital, direito imobiliário, direito tributário. Essas 4 qualificações são apoios. Quais são os primeiros grandes 2 pilares fundamentais? Os donos de patrimônios, como terrenos, prédios, hotéis, prédios residenciais ou corporativos inteiros, galpões logísticos, donos patrimonialistas, que precisam de solução para os seus patrimônios. E o nosso maior predicado é os compradores, o banco de dados desses compradores, desses ativos, né? Então, a nossa especialidade é identificar um bom produto imobiliário, analisar juridicamente se ele é possível, se ele é viável, se tem algo que impeça juridicamente aquela compra. Muitas vezes a oportunidade comercial, inclusive, está no problema jurídico. O terreno tem problema de inventário, penhora, hipoteca, briga de sócios, enfim, uma série de tributos, uma série de coisas. Não basta só você identificar uma boa localização. Ela é muito importante, mas o terreno precisa ser adquirido e ele tem condições jurídicas para isso. Por isso que o jurídico nasce junto. E esse desenvolvimento da Bruna são 2 coisas paralelas. O processo de investigação sobre o imóvel e sobre os vendedores e as minutas que são sucessórias, porque normalmente começa com um NJ, um memorando de entendimentos, uma opção de compra e venda, na sequência uma promessa de compra e venda, olha a quantidade de etapas, até a escritura definitiva. E, em paralelo a isso, ela administra contratos de despachantes, contratos de corretagem. Então, isso é uma gestão de contratos, né? Então, a Bruna ela tem a capacidade, inclusive, de desenvolver um memorial de incorporação e registrar esse memorial, estando, portanto, aquele terreno transformado juridicamente num empreendimento, onde as pessoas podem ir lá no memorial de incorporação, no cartório de registro, terem conhecimento de todas as peças que compõem esse memorial, como a compra do terreno, o projeto aprovado, convenção do condomínio, regulamento interno do condomínio, quadro de frações técnicas. Então, a Bruna ela vai até essa etapa. Uma vez empreendido, aí ela tem uma segunda etapa, que é acompanhar o pós-venda até a entrega do resultado e a finalização de uma SPE que cumpriu o propósito específico dela, né? Além de toda uma jornada empresarial, às vezes nós temos sócios interessados
e você precisa fazer uma composição de negócios que acontecem em volta do terreno. Então, a parte jurídica nossa tem um peso muito forte e a Bruna tem a capacidade de gerir escritórios com especialidades diferentes, né? Do ponto de vista jurídico, é isso. Após identificado o terreno, nasce também, paralelo ao começo do trabalho da Bruna, as iniciativas técnicas como um estudo de massa de arquitetura, uma volumetria bruta, para que nós tenhamos um quadro de áreas, o cheiro daquela viabilidade, o cheiro do negócio, nos sinalizar se devemos aprofundar mais e caminhar mais ou não, né? Esse estudo de massa, até a gente aprovar um projeto, né, Dudu? Normalmente são 9 evoluções, onde a gente vai buscando aperfeiçoar, não ter desperdícios, projetos eficientes, o que a gente normalmente constrói de área comum, por exemplo, lobby de prédio, garagens, comparada com a área privativa do que será vendido, comparado com a área total construída, comparada com a área total equivalente, portanto, gerando um quadro de áreas eficiente. E aí nasce em paralelo o trabalho do Dudu, que são as viabilidades econômicas financeiras, que desde da ideia de comprar o terreno, a gente já começa também passando por um processo de evolução, até nós termos, né, Dudu, uma viabilidade dentro dos padrões de empresas grandes, de capital aberto, todos os índices atendidos, como ROI, lucro líquido, exposição de caixa, margem bruta, e um produto viável, um produto saudável, um produto que seja objeto de desejo das incorporadoras, dos empreendedores. Então, a parte financeira, contábil, ela também vem acompanhando desde a compra do terreno. E, por último, né, Edu, são as aprovações, Bruno, que tudo que foi planejado precisa ser efetivamente aprovado no Corpo de Bombeiros, no meio ambiente, na prefeitura, na companhia de água, na companhia de esgoto, na companhia de luz. Após tudo isso aprovado, compõe-se o memorial de incorporação e a empresa tem condição, no caso, se for uma incorporação dentro da Lei 7.491 de 64, de empreender, né? Então, a capacidade de escolher, super selecionar terrenos, além disso, de estruturá-lo de uma maneira eficiente ao ponto de ter 10 empresas querendo aquele terreno estruturado, agregando valor, inteligência imobiliária, no desenvolvimento de produtos inovadores, de produtos que, como é o caso da Rivos, o Bruno até pode falar um pouco, né, os empreendimentos da Tijuca, o que nós devemos ofertar ao mercado é algo nunca visto por um bairro tão tradicional no Rio, e da maneira que nós ofereceremos também, de uma forma bastante disruptiva, com o uso da tokenização imobiliária, com o uso do blockchain nos nossos procedimentos de governança, de compliance. Mas voltando à Agrega, é uma empresa que de 2014 para cá vem fechando negócios com empresas grandes como a MRV, Direcional, Cirela, e, enfim, tanto do segmento econômico, média renda e alta renda, assim como siderúrgicas, empresas de logística, de loteamento, rede de postos de gasolina que querem expandir e precisam de um bom terreno, redes de farmácia, supermercadistas e muitas mais vocações aí que o terreno tem, né? E algo muito interessante da Agrega é que, às vezes, o proprietário daquele terreno, daquele ativo, ele pretende vender, mas ele não sabe como vender. E a Agrega dá essa luz para os estudos. Então, acho que o Marcelo pode falar melhor sobre essa parte do ele vem normalmente pedindo um preço que não é o preço adequado para o mercado, querendo algum empreendimento que não é o adequado para o terreno dele. E aquilo vem pedindo ele que vendeu durante muito tempo. E quando ele traz para a Agrega faz um estudo prévio e diz para ele qual vai ser a melhor solução para ele naquele terreno. E, normalmente, ele tem êxito na venda e fica super satisfeito. Quer dizer, totalmente como todas as empresas da Rivos e a própria Rivos focada no cliente. Exatamente. Mais uma vez, qual é a dor do cliente? Disso nasceram as soluções, jurídica, tecnológica, financeira, né? Sensacional. Você atende ali e você faz um negócio
super complexa, uma venda Faz complexa, o negócio acontecer. acontecer. Com segurança também. A muito agrega, importante. ela, apesar da ideia, né, lá no início, em 2014, quando começou, a base da ideia, né, foi a intermediação, ela se transformou. A intermediação é um Pedacinho. negocinho dentro do que a agrega hoje. Né? A agrega hoje, ela, como o Marcelo explicou muito bem, e a Bruna também, ela consegue entregar um pacote pronto. Né? Eu não estou ligando a ponta aqui do vendedor do terreno com o comprador. Vai, agora vocês. Tem toda uma assessoria, né? Uma entrega de valor. Exatamente. diferenciada. Ela faz esse pacote completo, né? Que eu trago valor aqui, eu trago para a realidade o vendedor, que como a Bruna acabou de falar, né? Às vezes, o terreno dele vale 10 milhões. Tem um corretor lá que com tentar disse para ele que valia. A gente traz com embasamento. Né? Não é Então, algo. eu provo para ele, eu mostro para ele. Coloca ele na realidade, ó, Isso, o mercado tá assim. Análise técnica, jurídica, viabilidade, né, comercial, o entorno. Eu mostro para ele por que aquele terreno vale X, né, e com esse embasamento, né, com argumentos, né, eu trago segurança para ele, que eu não estou apenas mexendo no preço que ele acha que é, por nada, né, porque é um preço que ele vai conseguir resultado no mercado, né. Sim. E o comprador sabe que a gente está trazendo um negócio com valor justo ali. Tem aquela negociação para cima e para baixo, faz parte. Né? Mas as duas pontas estão... Realiza, né? A agrega realiza os negócios. Exatamente. Né? E as duas pontas estão cientes, né? Estão ali convictas de que aquilo ali é aquilo mesmo. Né? Então é um passo muito à frente. Isso tudo hoje envolvendo tecnologia. A gente tem o estado do Rio todo mapeado. Outros estados do Brasil também já tem parques sendo mapeados, mais 5 mil terrenos, já entrando no blockchain, já entrando na inteligência artificial, né? Então acho que a Agrega ela tá realmente eu diria para você hoje que não tem concorrente, tá? Com todo esse pacote que ela entrega, não tem concorrente realmente que faça algo parecido. Não tem por que um cliente comprar no corretor autônomo, né? Até porque agrega esses corretores também, não concorre com o corretor autônomo, né? Pelo contrário, pode opcionar terrenos também, fazer negócios com grupo. Posso ser a casa do corretor, né, Marcelo? Nós atendemos basicamente as duas pontas, né? Que é o proprietário que está precisando de uma solução, o corretor que não sabe vender aquilo, Acha que sabe, né? acha que sabe, e o comprador final. Então, do ponto de vista do proprietário, ele procura um corretor de mercado para precificar e o corretor fala um preço para conquistar aquela exclusividade e não fala a verdade. Então, tem o preço do corretor, tem o preço que aquele terreno efetivamente seria vendido num prazo de 1 ano, tem o preço da venda forçada desse terreno. E qual é o preço real? É o preço que tem alguém disposto a fazer o cheque e pagar. E na condição Porque certa. as pessoas especulam. E o que traz os nossos dados? O que o terreno produz, o que ele gera de riqueza, o que ele gera de lucratividade, do ponto de vista do interesse de quem vai empreender, que é o incorporador, o loteador, tem que ser um produto viável. Claro, no fim do dia tem que ter lucro, né? O cara é o business, né? É tudo sobre negócios aqui, né? Marcelo, e uma dúvida, como é que é quando a negociação é 100% em permuta? Pelo menos lá na região que a gente fica em São Paulo, lá em São José dos Campos, é uma prática muito comum. A primeira abordagem do comprador é, cara, só falo com você se for permuta, quando o cara quer empreender. Como que a Agrega lida com isso? Como que ela faz dinheiro numa situação dessa? O preço do terreno está muito vinculado a como será pago. Então, vejamos, a gente tem a permuta física, que é a entrega de unidades, que pode ser no local ou fora. Verdade. Já tem a variável. Aí você tem a permuta financeira, que o dono do terreno ele passa a receber conforme as entradas de caixa daquela SPE. Então, à medida que a incorporadora vai vendendo as unidades, vai entrando dinheiro no caixa, uma parte fica com a SPE e uma parte com o dono do terreno. E a Agrega vai ganhando o percentual dela à medida que as compras vão acontecendo também? Pode ser acordado assim. E o pagamento em dinheiro, que o pagamento em dinheiro com data para pagar parcelado,
é diferente do pagamento à vista. Certo. Isso tudo pode ser mesclado, por isso que a negociação ela é sempre muito complexa. Então você tem que entender o perfil do proprietário, quanto ele está precisando de liquidez imediata para apagar as emergências, quanto é uma reserva de valor para os filhos, para futuro. Então você vai dosando uma cesta de produtos ou de alocação para ele dentro do perfil desse proprietário. Então, assim, em termos de números, estou falando de uma regra bem geral, bem macro, sem falar de média ou média baixa, ou média alta, sem entrar em mais de uma forma macro. Se uma incorporadora paga 10 milhões de reais um terreno, ela consegue pagar 15 milhões na permuta financeira. Por quê? Ela consegue premiar o terreneiro na proporção de 50%, simplesmente por ela não desembolsar e pagar os 10 milhões à vista. Se ela for pagar 15 ao longo do empreender, ela consegue ceder 50%. E na permuta física é o dobro. Os 10 viram 20 e ao longo do empreender, isso na planta. Os 10 viram 20 na planta. Ao longo do empreender, a valorização média hoje do mercado é de 30%, 35%. Já foi a época do mercado dobrar, não dobra mais. O que dobra é o Viverde por conta do cenário do Vivre lá de Itaipava. Quem comprou na planta dobrou de preço. É uma atipicidade em função de demanda e oferta, né? Mas é realmente fora da curva isso acontecer. Então você imagina, quem recebe permuta física te respondendo, ele sai no final da história com o apartamento 201, 301, 401, recebendo 2 milhões e 600, se comparado a 1 milhão em dinheiro, que seria os 10 milhões, né? Então, basicamente, 10 em dinheiro, 15 na permuta financeira, 20 na permuta física, que valorizado vira 26. É uma coisa assim, uma conta para as pessoas compreenderem, uma conta macro. E agrega, Bruno, também. Ficou uma dica para o editor isso daí. Editor, se prepara para um novo corte aí, porque essa foi muito boa. Mas complementando a sua pergunta, quer dizer, complementando a sua resposta, desculpa. A agrega também pode aceitar receber a sua parte em permuta. Também. Ela pode esperar, depende da negociação, ela pode esperar o empreendimento ficar pronto e receber os imóveis. Também faz parte aí de uma forma de remuneração, né? Não é o habitual, né? Mas a gente pode aceitar também um imóvel como forma de pagamento, caso esse pagamento tenha o valor do imóvel como forma de pagamento, como o valor que bate ali, né? Ou imóvel, ou alguns imóveis, né? Ele pode oferecer outro imóvel, Dudu? Tipo, ó, Pode. aí você vai falar, pô, não vou esperar 4 anos, eu agrego para essa situação, não quero esperar 4 anos para receber. Pode. Você não quer me dar um estoque do que você já construiu? Também. A gente também pode Isso aceitar. é muito legal, né? Porque o grupo é muito pró-negócio, né? Então, pô, pega um imóvel aqui, aí eu faço um outro negócio ali na permuta. E o cara vai amar fazer isso. Vai encaixando, né? Se ele tem estoque é porque é bom ele já está se alavancando no próximo empreendimento. O importante é o seguinte, quando o cidadão ele recebe imóvel pronto, então já passou, alguém ganhou a valorização dele ter sido construído, né? Ele pode continuar valorizando? Pode, né? Mas ele vai perdendo força e aí a alternativa que a pessoa tem é trazer a renda da locação desse imóvel. O bom do imóvel é quando ele valoriza no preço patrimonial e você adiciona a renda, as duas coisas juntas, né? Isso é o que é fantástico no imóvel. Só a renda hoje não vale mais a pena, porque o inquilino ele paga 0,4, 0,5 do valor do imóvel, vai entregar ao proprietário o imóvel mais cansado ou até depreciado 3 anos após. Eu acho que isso é muito importante. É uma dúvida, talvez eu e o Du, que a gente não está 100% do histórico de vocês todos ali, estamos aqui mais aprendendo que qualquer coisa, né, Du? Exatamente. Não é nosso, né, o nosso background. Assim, uma coisa muito importante que você fala muito para nós, eu acho que o público merece também esse conteúdo de que você, Dudu, pode complementar. A maneira como se compra um imóvel, Marcelão, é assim, quando você vai comprar, quando o imóvel é bom para alugar, quando você tem que sair do aluguel e vender, aproveitar esse movimento de valorização médio. Então foi bom você me interromper, porque eu volto um pouco atrás.
O cara quer comprar um imóvel normal, Eu cliente final. Eu nunca comprei um imóvel meu no lançamento. Isso é coisa de leigo, isso é coisa de médico, que acha que está comprando no melhor momento, né? Então eu sei que a incorporadora comprou um determinado terreno, eu tenho interesse naquela unidade, eu vou ligar para ela e falar, ó, quando ocorrer o pré-lançamento, eu quero já reservar a minha unidade. Quero desconto, estou chegando bem antes, né? Inclusive da empresa registrar memorial de incorporação e tal, já estou manifestando o meu interesse. E com o meu dinheiro, você, incorporador, faz o lançamento. Você já gruda um preço mais baixo que o lançamento. Por quê? Porque tem lançamentos, assim, produtos tão especiais, nós já vimos isso na vida, né, Dudu? De cliente ficar na calçada de madrugada esperando a abertura para venda. Black Então, Friday. quem comprou no pré-lançamento? O lançamento do iPhone. Não, já vimos coisas horrorosas. Eu e Dudu, de um lado, horroroso pela euforia, mas o lado da liquidez é muito bom, né, Dudu? Mas do ponto de vista de você chegar já no lançamento tendo um resultado monetário, você já ganhou. Se você quiser vender no lançamento, Já tem que a opção. incorporadora vendeu tudo, você já tem resultado. É o caso do Viverde, que é o nosso empreendimento em parceria com a incorporadora Abraemp, né? 40 casas de 3 e 4 suítes, todas lineares, centro de terreno, não tem casa geminada, não tem casa com escada. E essas casas, como o terreno ele foi hiper bem escolhido pela Agrega, por quê? Petrópolis é uma cidade imperial, código de obras complicado. Cidade também com Mata Atlântica viva, do ponto de vista ambiental complicado. E eu quero até aqui parabenizar a Bruna, porque ela conseguiu fazer o primeiro enquadramento de um único empreendimento em Petrópolis, que parte das unidades serão vendidas a um único cliente, 15 casas a 15 clientes, e uma outra parte do empreendimento serão vendidos a mais clientes, uma casa vendida a 11 clientes, através de um mês de uso por ano. Então o cliente ele tem o seu RGI, uma matrícula individualizada, aquela liberdade necessária para você vender ou alugar, e você adquire um mês por ano. Uma semana no inverno, uma semana no outono, uma semana na primavera e uma semana no verão, né? E claro, essas casas elas vão ser entregues decoradas e todas com bom funcionamento. Então precisam ter serviços de check-in, check-out, rouparia, toalheiro, manutenção, limpeza, piscineiro e jardineiro, para você chegar na sua casa e já curtir. Além disso, um serviço de concierge, que nós vamos evoluir no sentido de você chegar na serra e não precisar ir para o supermercado comprar vinho ou carvão. Você vai chegar tudo programado, já vai ter a estrutura para você aproveitar da melhor maneira possível. Mas o segredo do imóvel, Bruno, te respondendo e sendo objetivo, está na compra. Você ganha dinheiro quando você compra bem. Por quê? Na pior hipótese, se o mercado piorar, você vende empatando. Agora, se você comprar mal, dificilmente você vai ter resultado. Então você imagina aquele cara que compra o primeiro andar, sol da tarde, em frente ao salão de festa, em cima da piscina. Aí você compra aquele apartamento que é o mais barato. E aí você tem que botar mais 100 mil reais de armário nele, com mais isso, mais aquilo. O dia que você for vender, você não vai conseguir esse dinheiro de volta. Agora, se você comprar o sol da manhã, entre os 2 ou 3 melhores apartamentos do condomínio, o ventilado, a coluna boa, o apartamento silencioso, esse sim. Por quê? Porque o comprador, o dia que vai te visitar, ele pega o financiamento de 300 meses, mas ele fala, eu quero filé mignon, porque eu quero esse aqui. É isso aí. Então, essa diferença de preço em 300 meses de financiamento não é nada, e o produto private tem sempre uma liquidez maior se comparado ao osso. É assim que a Agrega Terrenos faz. A gente tem um banco de dados hoje, te atualizando, são 6 mil terrenos já entendidos do ponto de vista tecnológico. O que nós fazemos? Nós cruzamos informações comerciais, concorrência, distância do metrô, uma série de informações com as técnicas e as legais. E a plataforma começa a sinalizar para a gente quais são os terrenos de maior destaque, os viáveis se comparado aos não viáveis, né? E aí nós cruzamos, né, Dudu, com a demanda de encomendas. Os clientes que querem comprar esses terrenos, que fazem perfil com esses melhores negócios, e aí a gente vai aproximando os dois interesses até haver um match entre o comprador e o vendedor e toda essa estruturação técnica
que nós falamos aqui. Nós assinamos 66 terrenos de 2014 até hoje, né? Isso nos traz muito orgulho, e de uma maneira bem tímida em termos de marketing, trabalhando basicamente no escritório, focado na linha de produção mesmo. Mas a gente tem muito potencial de expansão, né? O nosso negócio é escalável, temos terrenos em Recife, Manaus, Belém, Brasília, todo o interior de São Paulo. Nossa plataforma nos permite essa expansão até para fora do Brasil, mas a gente quer fazer isso de uma forma estruturada, né, Dudu? Então é um passo que a gente está no roadmap para 2024. Uma dúvida, aproveitando isso. Então, esse cara que comprou pelo lançamento, então ele já está com um valor econômico melhor, porque vamos dizer que vai ser lançado, no nosso caso do Viverde. Então, 1,5 milhão uma casa, o cara provavelmente conseguiria chavecar ali, nos chavecar para 1,2 milhão, e aí na hora que lançar 1,5 milhão. Sendo uma casa fracionada ou não, em termos de mês, como você falou, ele alugar durante o período de maior valorização, até para ele pagando um pedaço de financiamento, a hora que ele sentir que o preço estabilizou, não é hora mais de alugar. É isso mesmo? Perfeito. Vamos contar um caso prático aqui, que é a vida como ela é, né? Até como o cara pode fazer no Viverde, assim, seria isso? O Vivre, que é um condomínio que está a 300 metros do Viverde, quem comprou uma casa por 1,50 milhão, vendeu essa casa por 2,400, enfim. Mas ele dobrou de preço. Por que isso? Porque tem 2 lugares no Rio de Janeiro que, se você tiver R$1 milhão, você vai comprar uma casa de madeira, que é Angra, de frente para o mar, ou Itaipava. Você precisa ter de 2,5 milhões para cima para ter um produto bem localizado, né? Private, né? Então, é diferente de Búzios e Cabo Frio. Sérgio Magalhães que fala isso, que tem o pobre, tem o médio e tem a altíssima renda também. Mas Itaipava, quando a gente chega com o produto nessa faixa de 1 milhão a 1,5 milhão, ele dobra de preço, porque quando está pronto, tem muito mais gente querendo esse produto do que a oferta desse produto no mercado. Então ela dobra de preço. Imagina, Dudu, se a gente compra um terreno e lança casa de 1,3 milhão de frente para uma Angra. Vai dar briga. Só amigo meu vai ter fila para... Porque todo mundo precisa ter 3, 5 milhões de reais para comprar uma casa em Angra. Quem sabe em breve. E aí, tem aí na praia agora, próximo empreendimento. E aí, complementando o que o Bruno está falando, imagina o cara comprou por 1 milhão, nem sempre pagou esse 1 milhão, e aí vai valorizando ao longo da obra, dobra de preço, e aqui ele adiciona uma renda. E ainda, enquanto está rolando a renda, a casa continua valorizando, por mais uns 5 anos. Então, hoje a renda que esse cliente tem no Vivre é de R$2.000 a diária na locação, sexta, sábado e domingo, R$6.000, tem Um dia, né? 2.000 a diária. Então, normalmente são 3 dias por final de semana, o cliente escolhe sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo e segunda. Faz um pacotão, 5 pau final de semana. 5, 6 mil final de semana, isso dá uma renda de 20 mil extra, e a casa continua valorizando. Muitas nuances, né, que se podem fazer, né? Então, o resultado, tem fila na porta de cliente querendo comprar ou alugar, é recorrente. Vai lá, bate na portaria do Vivre que vocês vão ficar surpresos. E aí, o que nós fizemos? O produto de maior procura, que deu briga, foram só 14 casas lineares no Vivre, né, Bruna? Nós replicamos esse produto com sucesso, agora numa versão de 3 e 4 suítes, num terreno a 300 metros. Justamente para atender essa demanda que a gente está verificando. Visão totalmente baseada numa demanda de mercado, né? Você já Demanda reprimida, né? tinha feito um empreendimento super bem sucedido, a demanda reprimida na portaria, falou, não, vamos entender esses dados aqui para a gente ser assertivo, né? E a gente pode, exatamente, Edu, a gente pode, com muita segurança, falar a respeito do Viverde, isso que o Marcelo falou, porque a gente chama, tecnicamente falando, parametrização que fala, né? A gente acabou de entregar um condomínio que teve esse estrondoso resultado, né? E ali, né, não deu tão certo, a gente consertou para agora estar fazendo no Viverde, né? E aí com um número maior de casas, né, lineares, porque no Viverde tem não linear também. Agora, tudo que a gente sabe que vai dar certo, tá tudo no Viverde, né? Então a gente pode, através da parametrização, ter essa segurança aí de estar falando que vai condomínio
realmente está vindo aí com tudo. Do ponto de vista da Grega, eu queria colocar duas coisas. Existe o terreno, que algo ali será uma compra e venda, que ali será uma construção de prédios que serão vendidos. Esse é um business imobiliário. Mas existe um universo muito grande no mundo da renda, que aí tem um investidor, por exemplo, que ele compra o terreno, ele também coloca o dinheiro para construir o supermercado, e a gente já traz o supermercadista, que é um inquilino por 30 anos, renováveis por mais 20 ou 30, um bom inquilino, um AAA, um inquilino que tem garantias e renda recorrente para pagar. E esse inquilino paga uma recorrência mensal ao investidor do BTS, do Sales Leasing Back, gerando uma renda. Então, todo mundo que quer tratar do assunto terreno, seja o proprietário que está precisando de solução, seja o comprador, ou seja alguém interessado em fazer renda, um investidor que queira estar protegido por um imóvel, abrigado. Né, Bruno? Bruno sabe disso. O mercado imobiliário, ele é o garantidor, o imóvel ele é o garantidor do mercado financeiro no mundo inteiro. Então, você tem investidores que querem esse conforto e ter uma renda recorrente mensal de um bom inquilino. Né? Quanto? Essa renda hoje, que se você colocar seu dinheiro na Selic, né, já descontando imposto de renda, então você vai ter 0,7, 0,8, alguma coisa nesse sentido, os investidores conseguem uma renda entre 1,8, 1,6, 1,5. E o patrimônio deles também valorizando. O terreno, naturalmente, que ele comprou, era um preço. O terreno com o supermercado produzindo e já com uma cartela de clientes ali operando, quanto vale esse terreno? Muito mais. Então esse cara botou o patrimônio a valorizar-se e adicionou a renda por 50 anos. Fantástico. Queria puxar aqui pro Dudu, contar um pouquinho assim da história da Grega, como é que começou isso, como é que foi essa motivação que vocês se juntaram para criar a Grega e as demais empresas. Contar um pouquinho dessa história e também, se quiser contar alguns cases que te marcaram, assim, legais, tanto comerciais quanto residenciais. Com vontade de compartilhar um pouquinho desses bastidores da nossa Acho que é vida. legal, Dudu, se contar também a sua trajetória, que eu acho que complementa bastante no grupo. Eu até preciso, para responder a pergunta do Edu, né? Porque quando eu conheci o Marcelo, na verdade o Marcelo era meu cliente, né? Porque eu durante 25 anos tive uma agência de publicidade voltada para o mercado imobiliário, com todo a minha história também em marketing, propaganda, através do mercado imobiliário, esse expertise todo e tal, né, já é de longa data. Apesar de eu parecer ter 25 anos, eu estou aí os 50. Mas Marcelo foi meu cliente, ele trabalhava numa das grandes incorporadoras que a gente tem no país, que é a Direcional, né? E a gente se conheceu porque a Perceptiva, na época, a agência que eu falei, ela prestava serviço para a Direcional, né? Era um dos grandes clientes da agência na época, né? E aí a gente, em algumas conversas, eu me encantei com a ideia que veio do Marcelo, do pai dele, do Sérgio, né? Que era a gente focar no terreno, da gente entender de terreno, que é onde tudo nasce, né? E isso tudo de forma digital, né? Então, ali no final de 2014, já estava essa questão do digital já era muito forte, né? Mas estava muita coisa começando ainda era web 2.0. Mas a ideia da gente transformar tudo no digital, mapear a cidade, mapear o estado, né? Ter em escala, né? Você ter cruzamento de informação, você ter como qualificar através da tecnologia. Isso me encantou demais, as conversas foram avançando, e a gente decidiu, né? Se juntar e criar a Grega, né? Eu ainda fiquei um período, né, trabalhando na agência, com a Grega funcionando. A gente se juntou até no escritório, né? A gente ficou no mesmo escritório, mas com empresas separadas, apartadas, né? E a partir de 2020 eu me desliguei completamente dessa parte de marketing, publicidade, e vim de corpo e alma 100%. Aí sim me transformei em executivo da Grega, né?
E de lá para cá, muita coisa já aconteceu, nasceu a Ribos, nasceu a Abraemp, né? E a gente está aqui junto, ainda no início de uma história que eu tenho certeza que vai ser muito bonita, né? Bacana, bacana. E compartilha alguns cases assim legais de grandes vendas, grandes negócios que vocês realizaram nesses 8 anos. Eu acho que a Agrega, como o Marcelo bem falou aí, tem já um histórico, né? Apesar de ser uma empresa relativamente nova, né? Mas ela já tem um histórico de venda que supera qualquer um, né? Nós somos os maiores vendedores de terreno aí, dados da própria Caixa Econômica, tá? A gente acabou pegando uma época muito boa de Minha Casa Minha Vida, terreno para baixa renda, né? E a gente virou líder absoluto em razão desse nicho, né? Então a gente tem aí vendas para direcional, tenda, que são MRV, clientes que hoje, né, basicamente Big players, né? então graças a esse mercado, né? Então, e fora isso, eu acho que um dos grandes cases da Agrega, eu tenho muito orgulho de dizer aqui, chama-se Ribos, né? Eu acho que ainda dentro, né, dessa história de amor com tecnologia, né, com digital, né, a gente teve junto à Greg, e hoje tentar o Bruno, tem o Daniel também, a gente ter tido assim a ideia de conseguir transformar um mercado extremamente conservador, que é o mercado imobiliário, é difícil ali, Truncado. com muitas pessoas para você trazer tecnologia, trazer, né, escala, e mesmo assim a gente conseguiu superar essa barreira e criar um ativo digital, né, e posteriormente uma nova incorporadora. Ele vai trazer todos esses recursos tecnológicos para dentro. O Viverde já é o primeiro empreendimento disso tudo, vai ter uma série de novidades aí que a gente vai trazer ao longo, né, do empreendimento. Enfim, então eu acho que esses grandes players que hoje são nossos clientes, e a Ribos e agora o Viverde com a Abraemp, são Grandes na minha nomes. opinião, os melhores cases aí que a gente Legado muito grande. Eu isso. até ia, Marcelo, fala na sequência, mas eu já vou deixar vou conectar com o Bruno agora, porque era uma pergunta que eu queria fazer para ele. Eu queria perguntar como é que ele vê essa relação da Ribos com a Agrega. De que forma essa base que a Ribos nasceu, esse contexto de ter a Agrega ali como infra, de que forma você está vendo isso de hoje em diante, assim, dentro da visão de ecossistema? Fica a pergunta aí, mas deixa o Marcelão complementar. O complemento que eu queria fazer casos reais, práticos, que me chamaram muita atenção, que foram válidos aqui. Casos, por exemplo, de terrenos que estavam bloqueados, porque a Prefeitura do Rio, ela é muito... Toda hora nasce um decreto especial, Código de Obras da cidade, remendos para todos os lados, e terrenos que estavam bloqueados, que não poderiam fazer absolutamente nada, e que com o uso de tecnologia, a gente chegou antes, entendeu que aquele terreno naturalmente seria desbloqueado, e nós negociamos com o proprietário num determinado momento, atendendo a encomenda de um comprador, e levamos para ele um terreno de 1.800 unidades. Então nós já fizemos vários cases assim de compras de terreno, onde o comprador ficou extremamente satisfeito e o vendedor encontrou uma solução, tanto é que ele aceitou, apertou a mão, disse sim, mas basicamente com o uso de inteligência tecnológica mesmo é que as oportunidades aparecem. Toda hora está mudando. Agora a gente tem um Reviver Centro, que já é uma outra dinâmica, que envolve também terrenos na Zona Sul, né? Se você faz um empreendimento por lá, você tem benefícios diversos aqui na Zona Sul. São coisas assim que acontecem regularmente no nosso dia a dia, que a plataforma da Agrega tem condição de absorver isso de uma forma digital. Edu, eu demorava 25 dias nas empresas que eu trabalhei para entender o que a Agrega tem a condição de trazer em 1 ou 2 dias. É impressionante o que o uso da tecnologia pode trazer no cruzamento dessas informações técnicas, comerciais e legais. E aí passo a bola para o Bruno, já dizendo que a Agrega já faz uso de tecnologia blockchain
por exemplo, na sua governança, no armazenamento de documentos. E aí o Bruno ele pode explicar um pouco mais como é que ele vê essa integração. Ó, na verdade, assim, né? O Daniel e o Marcelo, quando vieram falar comigo, primeiro com o Daniel, né? Então eu virei cliente da Ribus, comprei token, eu conheci o Daniel lá de São José. E quando o Daniel foi me apresentar a Ribus, ele falou que era a nossa tese inicial, muito parecido com a economia de um fundo imobiliário. Capto, desenvolvo, vendo, reparto lucro, certo? Aí eu falei, tá bom, cara, mas qual que é a mágica aí pra você arranjar terreno? Porque, né, pra mim, isso que é a dificuldade, né? A gente... Terreno bom, né, Bruno? Exatamente, porque São José dos Campos, ou você é incorporador, construtor, ou seu pai, né, no caso, quando você é adolescente, sua família, ou você é coleguinha de alguém na escola, né? Normalmente é normal você ter esse tipo de amigo ou de relação na cidade. Uma cidade que a engenharia, e é mais construtora até, a engenharia ela é muito pulsante, né? Toda escola quer que você faça trocentas Olimpíadas de Matemática, de tudo, para você ir para o ITA e ir para a Embraer, ou você construir empreendimentos de alguma forma, seja imobiliário ou qualquer tipo de área que a engenharia esteja relacionada. Então, nós de São José dos Campos gostamos e temos relacionamento com o setor imobiliário dessa forma também, desde criança, vamos dizer assim, né? Se você é minimamente ali, tem uns amiguinhos, tem uns que não tem muito, mas... Então eu perguntei pro Daniel, e aí, cara? Aí que ele trouxe o Marcelo, que eu vi que não só agrega como empresa, mas como pessoas, eu poderia aprender muito. Então, para mim, isso já é o primeiro ativo. Falei, nossa, cara, nem os pais dos meus amigos querem, ou me ensinaram tanto numa conversa quanto quando eu entrei, comecei a conhecer todo mundo da Ribus, que na verdade eram da Agrega, né? Que era o Marcelo, todos, o Sérgio também. Então, esse é o primeiro ativo. As pessoas que entendem muito tecnicamente, amam o que falam. Eu, o incorporador, consultores que eu via, o cara não tem muito saco para explicar ali, né? Ele fala, cara, Verdade. tem que estar ali, né? E principalmente o Marcelo explicou de uma maneira clara e analítica. Eu falei, porra, né? Acho que tem jogo aqui. E aí, quando eu fui ver da onde a Ribus tirou a ideia de usar a tecnologia blockchain, inicialmente tinha essa relação com o terreno, também de comprar e vender o terreno. Só que empreender, obviamente, tem um risco diferente, mas também você tem um outro comportamento que você lida com finanças e etapas no empreendimento, muito mais que só a compra e venda de terreno. Porque depois que tem a compra e venda do terreno, ainda vai todo o empreendimento imobiliário. E aí que a tecnologia anda, né? Então, eu vi uma possibilidade de, enquanto a gente faz tecnologia da blockchain, que é emergente, ou seja, que ainda está em desenvolvimento para o uso real, ainda mais há 2 anos e poucos atrás, você vai construir um empreendimento imobiliário com um terreno que alguém sabe selecionar. Então, você está com um risco mitigado da tecnologia. Se eu investir aqui e não for tão rápido quanto a gente pensa, porque na hora da prática, a gente sabe, né, não é tão igual à teoria, eu estou construindo um ativo imobiliário selecionado, né, por uma empresa que entende como é que funciona. E isso você vê nas pessoas, inicialmente. Porque nenhuma empresa existe. Barreira de entrada do conhecimento. Também, né? Que são as pessoas que entendem de alguma coisa e se unem. Por isso que uma empresa também é chamada de uma organização, né? Que você se organiza com pessoas. E quando eu vi que tudo isso estava disponibilizado em uma tecnologia, no caso da Agrega, na plataforma da Agrega, eu falei, bom, isso faz mais sentido, porque o fundo imobiliário não tem os terrenos. O fundo imobiliário é cliente da Agrega, né? Pode ser um dos clientes. Então, quer que o Banco da China também já foi um dos clientes e tal, né? Então, o capitalista também procura, né? Ele está ali querendo, muitas vezes ele está com dinheiro de cliente dele, um fundo de investimento, e ele precisa entregar uma rentabilidade dentro de um perfil de risco no prazo, e normalmente você conseguir achar rápido um terreno, você ganha uma gordura para poder pensar um pouco mais na estruturação.
E isso é uma das coisas que eu via também na época, que o incorporador cliente da Agrega, ele vinha muito alvoroçado atrás de um terreno. Isso é uma vantagem competitiva na negociação também. E o fundo imobiliário também tinha esse perfil, que era a minha vivência anterior, né? Do cara que é sedento por achar um ativo logo, porque se você demora para achar o seu tempo para o seu cliente é o mesmo, você tem menos tempo para pensar na estruturação, aumenta o seu risco. Então, o fato da gente ter um banco de terrenos no qual o mercado também não me julga, eu poder aproveitar os que é bom para mim e poder vender os que os outros clientes querem, eu não sei de nenhum caso que a gente competiu com algum cliente. Não tem, né, Marcelo? Não. Então, assim, a gente consegue escolher os terrenos mesmo, porque eu também escolho aquele que teoricamente faz mais sentido Já para é mim. mais um gancho com a Ribos também, que os melhores a gente incorpora e aí tem toda a relação Exatamente. com a Ribos, né? Como a Braemp tem um perfil que não é exatamente igual ao dos clientes da Agrega, os clientes da Agrega são empresas que procuram, às vezes, outros tipos de empreendimento, por exemplo, a época do Minha Casa Minha Vida, que não é o perfil da Braemp. Então faz sentido, eu aproveito mais. E isso que dá a solidez da Ribos, que é o que a gente marketeia menos, e aí uma chance para quem está assistindo aqui, que eu acredito que seja de propósito. Porque a gente vê aí uma pancada de token imobiliário nascendo, não avaliamos todos, porque tem vários, mas alguns que a gente olhou, falta o cara que tem a demanda a hora que ele quer. Nós temos a demanda a hora que a gente quer, a gente tem 5 mil para Não é escolher. concorrência, né? A gente tem a visão de colaboração antes de concorrência. Então, tipo, pô, o cara criou um token imobiliário. Beleza, vem fazer negócio aqui com a Isso. Ribos. A gente tem soluções, a gente tem terrenos, tem token, Isso. tem todas as soluções. As Se um duas. cara hoje, com 100 milhões de reais na Ribos para empreender imobiliariamente, ele tem várias opções. Empreender com ele, empreender com a gente, comprar e vender terreno, ele usar o token para poder trazer novos investidores, usar o token para poder ter ganho no preço, e inclusive usar a infraestrutura blockchain para reportar as coisas que acontecem com o cliente eventual que tem o dinheiro de fato. Sim, pode escoar de várias formas, por vários rios, Isso. né? Agora, Tá. os outros projetos que eu vejo, tem vários que são interessantes também. Estou dizendo que só a Ribos tem projetos interessantes. Mas esses que talvez se colocam como competidores da Ribos, eles não sabem da Agrega. Porque para eles terem um empreendimento imobiliário para tokenizar ou alguma iniciativa imobiliária para colocar a tecnologia blockchain, Vai precisar de terreno. é capaz que ele vire o cliente da Agrega para poder tokenizar o terreno dele. Não, E é aí, muito mais estratégico ele usar todos os Isso. ativos do grupo do que. Não, vou concorrer com a Ribos, mas vou comprar um terreno aqui com a Greg. Isso. É. Que é a nossa tese, no final do dia, ela veio se transformando para isso. Né? Que é você ter ali um pouco de você, da Ribos, o grupo, ser realmente a base para qualquer empresa que quiser empreender imobiliariamente ter tecnologia. Né? A palavra que não é muito bonita, mas que acaba acontecendo e que os investidores de startup procuram, que é você ter um certo monopólio naquela situação. Ou você ser ancorar uma base de soluções em que seu for ali é mais rápido. Sim. Então, eu acho que a Agrega ela é a empresa mais estratégica do grupo, sem contar o fato que sem ela a gente não estaria aqui, mas que ela que é a geradora incansável de demanda. Se o cara vier com $1 bilhão aqui, com 10 bilhões de dólares, a gente tem terreno para 10 bilhões de dólares. Você pode gastar e comprar, e tem pessoas para empreender. Quanto que deve ter hoje em valor de terreno, assim, no banco de dados? Boa Esse pergunta, número? boa pergunta. Número muito grande. Só o volume, né, Dudu, de terrenos que já viraram empreendimentos prontos, que nós já fizemos. A própria Caixa Econômica atesta que nós somos uma das maiores empresas do país que protocolamos terrenos brutos com vários incorporadores, e esses terrenos viraram empreendimentos prontos. Então, o que é importante as pessoas entenderem é como começar com a Agrega. Né? Aí eu envolvo a doutora Bruna novamente. Normalmente, a gente assina um contrato de parceria que nós chamamos de conceitos gerais, e ali dentro a gente regra sigilo, confidencialidade, ética, e é o primeiro passo para a gente ler o parceiro como parceiro,
e vice-versa. E, por exemplo, se o Bruno me apresenta o Dudu e com o tempo eu começo a fazer negócios com o Dudu, lá no meu contrato com o Dudu, diz que ele me foi apresentado pelo Bruno e que o Dudu é cliente do Bruno. Existe uma fidelização da Agrega ao Bruno que sempre será reconhecido por ter apresentado o Dudu a gente. Isso é fantástico. Isso é muito importante. Mas nesse mercado imobiliário que a gente vive, que o que mais tem né, coisas não tão legais, assim. Então essa cultura é sensacional, né? Pro corretor, pro parceiro que vier pro grupo, né? E para finalizar, as pessoas perguntam também como começar na tokenização. Então, o bacana do nosso time é que nós temos um cardápio no digital, que é como o Token Ribos é levado a mercado, nos consultem, são várias formas, existe Ribos no varejo, Ribos estruturado, tem Ribos no atacado, tem uma série de formas que a gente pode conversar sobre distribuição de Ribos. E no mundo do concreto, no mundo da agrega, além de imóveis prontos, por exemplo, se um investidor me pergunta assim, Marcelo, vocês têm apartamentos aí, imóveis que gerem 1% de renda? Temos. Esse cara está querendo renda. Você tem um imóvel que tem a liquidez rápida, que eu possa comprar e vender um giro rápido? Temos. Então nós temos imóveis prontos. Temos imóveis na planta, como é o caso do Viverde. E o que nós fazemos da Agrega com empresas do segmento econômico, como Direcional, Cury, por não termos o custo de construção e não operarmos nesse segmento, que é a permuta física, a permuta financeira, nós também oferecemos, no caso da Abraemp, aos investidores que queiram participar dos terrenos que nós já compramos. Por exemplo, os terrenos da Tijuca, que já passaram de 50% pagos, nós todo mês estamos pagando, e nós convidamos investidores a entrarem e se abrigarem nesse terreno. Por exemplo, só para te dar uma ideia, Edu, se ele entra com 1 milhão, ele recebe 2 milhões em unidades que serão construídas. Então ele sai com 2.600. Se ele entra com 1 milhão e quer sair com recurso, ele sai com 1.800.000 corrigido. Em 2 anos e meio, 80% de resultado corrigido. Excelente negócio. Então a gente, quando cumprir a nossa parte com ele, ele sai do terreno, que era a proteção, o abrigo. Então nós também propomos uma cesta de produtos digitais e do concreto aos investidores. Como começar? Vindo falar com a gente, né, Bruno? Então convido vocês a conhecerem a Ribos no Instagram, no Facebook, a Agrega também com as suas redes sociais e se conectarem a gente para fazermos negócios. Excelente. É isso. Considerações finais? Alguém quer deixar mais algum recado aí, mais alguma informação para a nossa audiência? É isso, eu acho que a Agrega tem um site, é www.agregabr.com.br, não é isso? Isso. E lá a gente tem um espaço, se você quiser entrar em contato com a gente, tiver algum ativo, a gente recebe e retorna. E seguir no Instagram. E é isso. Excelente. Exatamente. Pelo site da Agrega você pode se cadastrar, você pode fazer contato via WhatsApp, via telefone, via e-mail. E a gente fica à disposição ali para quem quiser. Obrigado, já fiz as minhas considerações. Eu também só tenho a agradecer. Acho que a Agrega ela não existe o mesmo marketing da Ribos, justamente porque não é o perfil dela ainda. Então o canal do site, da rede social, então você não existe, né, tá lá. Então acho que o melhor caminho é fazer um contato digital e o atendimento é rápido. Vamos que vamos. Bom, esse foi mais um Vigoscast. Até a próxima.